Olá, tudo bem? Aqui é a professora Denise e decidi deixar uma parte do material da explicação sobre a pesquisa etnográfica gravada para você. Lembrando que no nosso número, Ambiente Virtual de Aprendizagem, nós já estamos com o texto disponibilizado, o uso da etnografia na pesquisa e educação da professora Juliana Gomes Jardim, lá da Unesp. Este material aqui é um artigo de fácil leitura e também estes slides que estão disponíveis, que é pesquisa qualitativa em educação especial, pesquisa etnográfica e pesquisa de estudo de caso. Vou trazer alguns tópicos importantes deste material para que consigamos compreender um pouquinho mais sobre a pesquisa etnográfica. Então, a pesquisa etnográfica tem algumas características que vêm, inclusive, da sua constituição como área, né, dentro das pesquisas sociais. A etnografia caracteriza-se como uma abordagem de investigação científica, né, no campo das pesquisas qualitativas. Estudos e muito utilizada, né, para verificar estudos das desigualdades sociais e dos processos de exclusão. Por esse motivo, ela acaba sendo uma forma, um modo de pesquisar muito utilizado para nós, que somos da área da inclusão e também trabalhamos bastante, né, com as questões que envolvem a sociedade, tanto as suas desigualdades, como também, né, as questões educacionais, que estão sempre implicadas e relacionadas. Vamos pensar então na palavra, né, etnografia. Essa palavra vem etno, né, vem de sociedade em particular, refere-se a pessoas. E grafia é escrever sobre, né, esse espaço particular destes grupos e também das pessoas. Assim, a primeira definição que a gente traz, que a etnografia, ela vai referir-se, né, aos escritos científicos, ela tem essa base científica, sobre determinadas pessoas, numa definição mais simples, pessoas e esses grupos sociais. Então, trazer uma ampliação, né, de Breda 2000, nós compreendemos que a etnografia é o estudo das pessoas em locais ou campo que ocorre naturalmente, através do método de coleta de dados que captam os seus significados sociais e suas atividades comuns, envolvendo a participação direta do pesquisador no local, se não também nas atividades, para coletar dados de uma maneira mais sistemática. O que isso quer dizer? Na pesquisa etnográfica, nós não vamos criar cenários, cursos ou situações muitas vezes. Nós vamos lá naquele espaço e vamos observar aquela escola, aquela classe ideal, aquela classe de maioria, aquele espaço multiprofissional, né? No caso nosso, né? Aquele curso de formação de educação especial. E ele vai verificar como aquelas pessoas, aqueles grupos, né, vão se mover, organizar e relacionar. Muitas vezes, a pesquisa etnográfica é feita por alguém que vai no espaço observar. E muitas outras vezes ela permite que aquele agente pesquisador possa ser o próprio professor. Ele já pode estar implicado naquela prática, ele já pode estar diretamente vinculado àquele espaço. Nesse sentido, a pesquisa etnográfica permite o próprio professor analisar e descrever a sua prática e a relação que essa prática tem com a organização desses grupos, compreender certos fenômenos que atravessam a sua prática, aquela turma ou aquele ambiente em específico que ele deseja compreender um pouco mais. Então, alguns aspectos que envolvem, né, o trabalho deste pesquisador etnográfico.
Então, ele vai preocupar-se com uma análise holística, né? Porque ele sempre vai buscar entender estes fenômenos por completo, ou dialética, compreender, né, essa relação com a cultura, com as classes, com a divisão do trabalho também. E introduzir os atores sociais com uma participação ativa e dinâmica e modificadora das estruturas sociais. Porque nós estamos na sociedade, nós ajustamos as regras de gestão, mas, ao mesmo modo, nós também interferimos e modificamos as estruturas sociais. Preocupar-se em revelar as relações e interações significativas, de modo a desenvolver a reflexividade sobre a ação do pesquisador, tanto do pesquisador que está descrevendo, como também destes que ele irá pesquisar, né, que são os pesquisadores. Então, né, a etnografia ela é muito caracterizada pela observação participante, por questões da pesquisa hermenêutica, pesquisa interativa. Então, compreende-se, né, este estudo pela observação direta ou por meio do tempo, ou um corte de tempo, um período de tempo, das formas costumeiras de viver do grupo particular. Então, o professor ele pode pegar uma questão específica que está acontecendo na escola, na turma, uma semana, que sabe a semana da criança, ou alguma programação, ou enfim, a questão dos dias comuns mesmo daquele grupo. E esse grupo ele também pode delimitar se vai ser uma sala de aula, uma sala do AE, uma escola, um turno da escola, uma dinâmica nesse sentido. Vai escolher essa unidade social representativa. A escola toda, uma sala, enfim, vai estar muito relacionado às demandas e objetivos da pesquisa. Né? Então, a etnografia, como pesquisa e educação, ela vai compreender de dentro os fenômenos institucionais. Ela vai olhar a partir daquele espaço. E pretende se explicar a realidade com base na percepção, atribuição do significado e opinião destes atores e das pessoas que nela participam. Então, a gente pode realizar coletas, né, que são tanto da observação, registros em filmes, vídeos, sempre observando também as diretrizes das pesquisas, como ética e tudo mais. Essa coleta pode acontecer por meio de entrevistas, questionários, vai depender muito do público-alvo, né? Questionários que vão ser indicados por crianças, para crianças, né? Mas você sabe que os professores já. Dessa forma, né, a etnografia na pesquisa e educação contribui para a descoberta da complexidade e dos fenômenos educacionais e possibilita um conhecimento real e profundo dos mesmos, possibilitando, né, depois que a gente compreender esses fenômenos, a gente, quem sabe, demandas que eles ocasionam no sistema educacional, o pesquisador pode, nos seus aspectos conclusivos, ele pode, inclusive, né, propor como sugestões, né, e depois, como professor, introduzir reformas, inovações e tomadas de decisão. A pesquisa etnográfica pode ser realizada pelo próprio professor ou pode ser realizada como um período de observação. Né? Vocês vão lá, observam uma sala, ou vocês são monitores de uma escola, vocês podem realizar essa pesquisa etnográfica dentro da própria escola, quando vocês estiverem lá atuando. Mas sempre verificando as diretrizes também, né? Do município, da escola, pegando as autorizações. Não é porque nós queremos fazer essa pesquisa, porque já estamos nesse ambiente, que nós não vamos seguir, né, os protocolos éticos que envolvem uma pesquisa em educação, uma pesquisa com pessoas. Né? Objetivos e características dessa pesquisa, né, de observação. Ver através, né, descrever, investigar esses processos que atravessam essa prática, flexibilizar os projetos de pesquisa e evitar o uso inicial de teorias e conceitos, sem que a gente, né, enfim, desconsidere, né, esse embasamento, mas sim
primeiro ir lá, verificar e depois ir tentar compreender essas ações dentro das teorias. Tal técnica consiste na inserção do pesquisador no interior deste grupo observado. Então, pode ser tanto na situação, então, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos como sujeito e buscando partilhar do seu cotidiano para entender o que significa estar naquela situação. De acordo com Queiroz, 2007. Essas referências, né, Queiroz, as outras já citadas, elas estão aqui no material das referências, se vocês quiserem continuar do texto, né, do artigo, que é o artigo base. Né? Então, as especificidades desse tipo de pesquisa antropológica consiste na habilidade de olhar, ouvir, escrever, né, associadas a observações participantes. Pode ser um diário de bordo, pode ter diferentes, né, potências para esta coleta. Então, vamos lá, para já irmos mais no final da explicação, lembrando vocês que os slides estão bem completos, são uma síntese de todo o artigo, mas nós achamos que seria válido deixar para vocês este vídeo com algumas questões que são as mais relevantes. Né? Em lugar de uma mera descrição que acaba por constituir-se apenas em um relato do campo, a etnografia deve caracterizar-se pela descrição densa. E essa descrição densa vai nos exigir compreender o fenômeno socialmente, né? E pode ser entendida como significado por trás das ações, gestos e situações. Né? Por que se faz isso? O que leva a isso? Compreensíveis para aqueles que estão familiarizados, né, com os signos sociais, né, daquele grupo em questão. Ou seja, a descrição densa exige capacidade de interpretação, exige compreender aquele espaço. Como nós já demos alguns exemplos, né? Se a gente vai em um grupo, a gente entender aquele entorno social, de onde que vem, pensar numa escola, que é um dos campos onde muitos de vocês vão fazer as pesquisas. Nós temos que entender aquelas que é a comunidade, né? Comunidade de todos os pais, aquelas crianças veem. Que tipo de trabalho essas famílias fazem, como é que é a renda, que tipo de cultura elas acessam, e aí a gente vai conseguir entender muitos dos comportamentos dessas nossas crianças, para então compreender, ter a tomada de consciência de entender que aquelas ações que as crianças fazem lá naquele espaço são reflexos daquela cultura. Em alguns modos, nós percebemos que algumas coisas podem ser melhoradas na escola. Então, nós vamos verificar que, sabe, que crianças que fazem algumas brincadeiras, né, que podem ser mais agressivas, que podem estar relacionadas ao ambiente de onde elas vêm. Então, o professor, o pesquisador etnográfico, ele não pode só olhar para aquela sala, observar aquelas crianças de forma isolada, mas vê-las como agentes sociais. Pessoas que têm seus valores, suas construções culturais e que, muitas vezes, aquele brincar, aquele modo da criança, ele é, sim, permeado provavelmente dos exemplos que essa criança acessa ao longo da sua vida. Então, a etnografia é antes um enfoque ou a perspectiva, né? Antes, né? Um enfoque ou uma perspectiva. Algo que se cruza com o método e com a teoria, mas sem esgotar os problemas um, né, e do outro. Então, nesse sentido, a etnografia ela sempre vai ter essa característica de descrever, de compreender um determinado espaço, a partir do seu espaço social, entendendo que essas crianças são, né, influenciadas pelas questões sociais, mas elas também influenciam a constituição daquele grupo e vai descrever isso. Isso pode ser tanto do lugar do estagiário, do observador acadêmico numa sala de aula e, sobretudo, do professor. E como professor, a pesquisa etnográfica ela acaba tendo uma potência, porque nos permite analisar, descrever determinado fenômeno e, sobretudo, pensar em como ele influencia no processo de constituição biopsicossocial para os nossos estudantes, que
precisam de um olhar, né? E a partir disso, lá nos momentos de finalização dessas pesquisas, até propor, né, ações e intervenções que podem melhorar a prática. Nesse sentido, a pesquisa etnográfica ela tem uma potência de que ela nos ajuda a compreender o espaço e, sobretudo, nos ajuda a propor melhorias e ações. Ela pode ser realizada por diferentes atores e sempre, né, tem esse olhar de pesquisa qualitativa. Nós estamos à disposição, se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem também. Sugiro que vocês leiam os slides e também leiam o texto para poderem definir que tipo de método, metodologia vocês vão adotar para construir os projetos de pesquisa de vocês. Um abraço